Fala amigos, tudo bem? Professor Pedro Lenza, queria deixar um forte abraço para os alunos do segundo período vespertino da Unifacema que irão lecionar Poder Constituinte sob a orientação do professor Isaac Bruno. Sucesso, gente! A gente se vê! Fala, monstros do direito! Preparado para aquela super aula de constitucional com os melhores alunos da Unifacema do segundo período? Então, vem com a gente! Vamos mostrar que constitucional é a base de tudo. E para isso, nós vamos ter os melhores professores com vocês. Fiquem ligados! Na natureza jurídica, os positivistas acreditam que o poder constituinte é um poder político, mas que suas forças não vêm de normas jurídicas, e sim de forças sociais consolidadas. Portanto, ele é um poder de fato. Já para os naturalistas, o poder constituinte está acima do direito positivo, que parte assim do direito natural, que é imutável. O poder constituinte ele é fragmentado em três partes, que seriam o poder constituinte originário, o derivado e o difuso. O poder constituinte ordinário tem vários sinônimos, como instituidor, primário, de primeiro grau ou inicial. O conceito do poder constituinte ordinário é o poder que instaura uma nova ordem jurídica no Estado, ou seja, rompendo com todo o precedente do Estado que estava na ordem política, assim criando um novo Estado desvinculado do anterior com novas ordens. Característica do poder constituinte originário. O poder constituinte originário ele é inicial porque ele instaura uma nova ordem jurídica. Ele é autônomo, pois não depende de nenhuma ordem jurídica anterior, pois ele instaura uma nova ordem, desprezando totalmente a antiga. Ele é ilimitado juridicamente, e como ele instaura uma nova ordem jurídica, ele não depende de nenhuma. Ele é incondicionado, pois ele não depende de nenhuma condição de outro poder. Ele é permanente e latente, ou seja, ele permanece latente e quando ele é invocado, ele sai e provoca uma nova reconstrução. E como combinar a ideia de limites ao poder constituinte ordinário se antes eu disse que ele era ilimitado, mas ele é ilimitado na parte jurídica, ou seja, ele não depende de nenhuma norma jurídica para exercer suas funções. Mas, segundo a doutrina, principalmente juiz naturalista, afirma que os limites ao poder constituinte ordinário estão na área, os limites formalmente no plano teórico, fora do plano jurídico, ou seja, são os limites materiais como o bem comum, o direito natural, a moral e a razão. Um dos limites que pode ser, foram impostos foram os limites ideológicos e os limites institucionais. Os limites substanciais são advindos e imperativos do próprio direito material, ou seja, os valores éticos ou da consciência jurídica, como, por exemplo, o princípio da proibição ao retrocesso, ou seja, tudo que foi conquistado não vai poder retroceder em meio à nova ordem jurídica posta pelo poder constituinte originário. Ele se divide em limites transcendentes, imanentes e limites heterônomos. Os limites transcendentes. Os limites impostos pela dignidade da pessoa humana, ou seja, por todas as conquistas que a pessoa humana e todo o processo histórico conseguiu adquirir, não vão poder ser restringidos. Os limites imanentes decorrem da ideia do próprio direito, ou seja, um exemplo seria ao poder constituinte ordinário otorgar poderes ditatoriais ao presidente da República, porque isso não seria legítimo, porque estabelecia um modelo contrário ao que o próprio direito molda em meio às novas jurisdições e o que ele apresenta em meio à sociedade. Os limites heterônomos são limites impostos pelas normas do direito internacional, ou seja, todos os limites, todos os dogmas, todos os preceitos do direito internacional trazidos em meio à Constituição pelo poder constituinte. Como, por exemplo, o Brasil elaborar uma Constituição totalmente contrária aos tratados internacionais e todos os laços internacionais. Isso seria, em tese, isso não seria possível, porque não tinha como um país como o Brasil viver em um mundo isolado sem ter nem participação mundial e internacional. Formas de manifestação do poder constituinte originário. O poder constituinte originário pode ser manifestado de quatro formas: por ruptura abrupta, ou seja, por um golpe, ou a revolução pela Assembleia Nacional Constituinte.
Ele também pode ser manifestado pela ruptura jurídica, ou seja, a passagem pacífica com a ruptura política. Um poder alienígena também pode ser a manifestação, pois se um poder alienígena impõe a sua constituição a um determinado país, isso vai ser uma forma de manifestação do poder constituinte originário. Um poder supranacional também pode impor sua constituição a um determinado local, ou seja, mais uma das formas de manifestação do poder constituinte originário. O poder constituinte originário e o direito adquirido. O poder constituinte originário, como ele é imanente e não depende de nenhum outro poder, ele extingue todos os direitos antes dele, como por exemplo o direito adquirido. O direito adquirido, assim que o poder constituinte originário se manifesta, todos os direitos que a pessoa tinha vão ser extintos, ou seja, com a nova ordem jurídica efetuada pelo poder constituinte originário, não vai mais existir o direito adquirido. O poder constituinte derivado é o poder legado pelos cidadãos de uma determinada coletividade a um representante que irá atualizar ou inovar a nova ordem jurídica constitucional. Tal poder toma forma através da elaboração de uma nova Constituição que substitui uma outra, prévia e soberana, ou a modifica através de uma emenda constitucional. O poder constituinte derivado tem por característica também ser classificado em reformador, decorrente ou revisor. E ele também tem outras denominações, como instituído, constituído, secundário ou de segundo grau. Constituinte derivado reformador. O poder constituinte derivado, como foi dito anteriormente, ele é derivado do poder constituinte originário. Segundo José Afonso da Silva, o famoso Jazz, o poder constituinte derivado, ele é derivado do poder constituinte originário. Sendo assim, ele não seria necessariamente ou propriamente dizendo um poder constituinte, seria mais um poder constituído, já que ele é constituído pelo poder constituinte originário. Dando continuidade, o poder constituinte derivado recorrente, ele tem como competência modificar a Constituição Federal. Como é feita essa modificação? Uma vez que o direito ele sempre deve estar se adaptando às necessidades sociais e uma vez que a sociedade ela sempre está evoluindo, em constante evolução, a Constituição também deve estar adaptada de acordo com as necessidades sociais. Essa adaptação é feita através das emendas constitucionais, uma vez que quando uma lei não atinge todas as necessidades sociais, para que não seja criada uma nova lei, a gente pode apenas emendar. Essa emenda é feita através do Congresso Nacional, que detém o poder de criar as emendas constitucionais. Atualmente, a Constituição de 1988 da República Federativa do Brasil, ela detém de 106 emendas constitucionais. Constitucional aqui do artigo 6º dos direitos sociais. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Essa foi uma redação dada pela Emenda Constitucional de número 90 do ano de 2015. Anteriormente a essa reforma, o transporte ele não era considerado um direito social do cidadão brasileiro. Logo após essa emenda constitucional, o transporte ele foi implementado como um direito social do cidadão brasileiro. O poder constituinte derivado decorrente. Vamos primeiro falar e entender sobre a função dele. A função dele é justamente elaborar as constituições dos Estados-membros, de acordo com a Constituição Federal. Daí surge o princípio da simetria, como foi colocado aqui. O princípio da simetria vai falar justamente isso, que é no artigo 25 da Constituição Federal, de 88. Nós vamos entender que lá vai dizer que toda Constituição, toda lei adotada, vai ter que seguir os parâmetros, os princípios da Constituição Federal de 1988. Certo. Modalidade do poder constituinte derivado decorrente. Vamos entender aqui. O poder constituinte derivado decorrente, ele vai dizer certos princípios que
forma que você possa entender assim. O poder constituinte derivado, ele tem decorrência inicial, que é o poder de criar as leis dos Estados-membros, e o poder constituinte derivado revisional, ou seja, de revisar, modalidade de modificar as leis. Porque o poder constituinte derivado decorrente foi deixado pelo poder constituinte originário, justamente para fazer essas relações. Nessa parte, nós vamos para princípios, certo? Quais os princípios que eu devo seguir para fazer as leis constitucionais dos Estados-membros? Vai estar explícito lá no artigo 34, que ele vai ter que seguir literalmente os princípios, seus parâmetros da Constituição Federal para poder criar as leis constitucionais dos Estados-membros, certo? Vai dizer que, caso não siga os seus princípios, vai ter a intervenção federal. A partir do momento que a Constituição Federal dá esses poderes de autonomia aos Estados-membros de criar sua própria Constituição, ela não pode mexer ali, a não ser que vá contra a própria Constituição Federal. E nessa relação, nós podemos colocar também, como já foi falado, limites. E ela vai falar esses limites de forma fácil de entender, vou dizer assim, de forma mais compreensível, certo? Os limites são colocados de forma vedatória. Como assim vedatório? Vedatório, de forma que está explícito lá no artigo 19, por exemplo, o Brasil ele não tem uma religião oficial. Então, portanto, um Estado-membro não pode definir uma religião oficial para aquele Estado, porque vai prejudicar algumas pessoas. Então, é vedado isso acontecer dentro de um Estado-membro, dentro de uma Constituição estadual, certo? Aí vem os vedatórios, depois os inerentes. Os inerentes vai dizer que ela tem que legislar de acordo com a capacidade dela, sobre os princípios dela de legislar dentro daquele Estado-membro. Ela não pode transbordar, chegar a fazer uma lei federal, por exemplo, que tenha capacidade federal de alguma modalidade. Ela não pode fazer isso. Ela tem que seguir simplesmente os parâmetros dos quais ela está ali para seguir, certo? E os decorrentes. Vou explicar todos os parâmetros de como vai se criar a Constituição do Estado, que é proveniente ou decorrente da Constituição Federal, e o que vai acontecer com os municípios, já que eles são os últimos órgãos, certo? Eles vão ser regidos por leis orgânicas, seguindo os parâmetros da lei da Constituição estadual, certo? E tem um caso específico, que é o do Distrito Federal. Aí a gente começa a pensar em relação a isso. O Distrito Federal ele vai ser regido por leis orgânicas ou por leis de caráter federal? Na verdade, ele é a única exceção de todo o sistema, porque ele vai receber leis de caráter tanto federais como leis de caráter orgânicas, por estar dentro de um município também, só que ser a entidade federada, ser parte da União. O poder constituinte difuso atua no processo das mutações constitucionais. Essas são um meio de adaptação do direito à sociedade, uma vez que é mudado o sentido e o significado da norma sem alterar o texto constitucional. Além disso, é importante falar que ele é um poder de fato, uma vez que ele encontra-se no fato social, político e econômico, e os seus limites se dão no chamado progresso constitucional, pois é vedada as mutações que representem um retrocesso dos direitos até então conquistados. Bom, agora eu vou explicar sobre o poder constituinte derivado e revisor. O poder constituinte derivado e revisor é fruto do poder originário, ou seja, está vinculado a ele. É um poder liminado, condicionado e ele também é submisso às regras que são instituídas pelo poder originário. O artigo 3º dos atos das disposições constitucionais transitórias estabelecem que o poder constituinte derivado e revisor só poderá ser usado 5 anos após a promulgação da Constituição. É um poder que reforma a Constituição por meio de normas simplificadas. Agora vamos responder algumas questões sobre o poder constituinte.
Questão 25 do exame da ordem. Por entender que o voto é um direito e não um dever, um terço dos membros da Câmara dos Deputados articula proposição de emenda à Constituição de 1988, no sentido de tornar facultativo a todos os cidadãos o voto nas eleições a serem realizadas no país. Sabendo que a proposta gerará grande polêmica, o grupo de parlamentares resolve consultar um advogado especialista na matéria. De acordo com o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a opção que indica a orientação correta a ser dada pelo advogado. Alternativa A. Não é possível sua supressão por meio de emenda constitucional, porque o voto obrigatório é considerado cláusula pétrea da Constituição da República de 1988. Então, como não está no rol do artigo 60 da Constituição Federal, então não é cláusula pétrea. Portanto, a alternativa A está incorreta. Alternativa B. Não há óbice para que venha a ser objeto de alteração por via de emenda constitucional, embora o voto obrigatório tenha estatura constitucional. O que não pode ser objeto de emenda à Constituição é a abolição do voto direto, secreto, universal e periódico. A obrigatoriedade do voto ela não está entre as vedações. Portanto, a alternativa B. José leu em artigo jornalístico veiculado em meio de comunicação de abrangência nacional que o Supremo Tribunal Federal poderia, em sede de ADI, reconhecer a ocorrência de mutação constitucional em matéria relacionada ao meio ambiente. Em razão disso, ele procurou obter maiores esclarecimentos sobre o tema. No entanto, a ausência de sua definição mais clara do que seria mutação constitucional o impediu de obter um melhor entendimento sobre o tema. Com o objetivo de superar essa dificuldade, procurou Jonas, advogado atuante na área pública, que lhe respondeu corretamente que a expressão mutação constitucional no âmbito do sistema jurídico constitucional brasileiro refere-se a um fenômeno, alternativa A, concernente à atuação do poder constituinte derivado reformador no processo de alteração do texto constitucional. Neste caso, trata-se não de mutação, mas de reforma constitucional, em que o poder constituinte derivado, por meio de procedimento previsto no artigo 60 da Constituição Federal, ele altera o próprio texto constitucional. Portanto, a alternativa A está incorreta. Alternativa B. Referente à mudança promovida no significado normativo constitucional por meio da utilização de emenda à Constituição. Então, a mudança constitucional ela não é obtida por meio de emenda à Constituição. Essa é a reforma. A mutação ela é obtida por meio da manifestação do poder difuso. Então, a alternativa B está incorreta. Alternativa C. Relacionado à alteração de significado da norma constitucional sem que haja qualquer mudança no texto da Constituição Federal. A mutação constitucional ela é um procedimento informal, gente, que modifica a interpretação e não o texto de um dispositivo constitucional. Portanto, a alternativa C é a alternativa correta. Galera, essas foram nossas questões de constitucional. Obrigado por terem nos assistido até o final. Qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo e deixe seu like. Obrigado.